Olá, gente, como vai? Esse vídeo que a gente está fazendo agora, ele diz respeito a um texto do João Pacheco que vai estar lá na página do AVA para vocês. Nesse texto, João Pacheco ele fala um pouco das mudanças que aconteceram na relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas a partir da Constituição de 88. Uma mudança importante, gente, é que aquela ideia de assimilar o índio à sociedade brasileira, no sentido que deveria ir se aculturando, né, perdendo sua cultura e se tornando um brasileiro como qualquer outro, esse tipo de linguagem desapareceu, então, na Constituição. Segundo a Constituição brasileira, o Estado brasileiro deve garantir as condições para que os indígenas continuem reproduzindo suas tradições, sua cultura. Como eu falei para vocês, um exemplo disso é a garantia de que os índios possam estudar na sua própria língua, né? Ou seja, eles vão continuar fazendo parte da sociedade nacional, mas mantendo a sua própria identidade, mantendo a sua própria cultura, né? Ser brasileiro não significa perder sua particularidade cultural e virar um brasileiro genérico, né, digamos assim. Não, os indígenas são brasileiros, mas eles mantêm a cultura deles, né? A língua, nesse sentido, é um elemento fundamental para a preservação da identidade. Então, em cidades como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, em que lá no Amazonas, né, em que a maior parte da população é indígena, é normal que a língua indígena seja usada dentro das instituições, como a escola e assim por diante, né? Isso não é uma ameaça à identidade nacional brasileira, pelo contrário, isso marca a diversidade da nossa sociedade. Uma outra mudança na Constituição, que a Constituição brasileira trouxe de 88, é que os índios agora eles não são mais tutelados pela FUNAI. Então quer dizer que os índios podem criar livremente suas associações, se organizar politicamente, fazer protestos, demonstrações. Os índios, por exemplo, eles podem fazer acordos de comércio com empresas sem que a FUNAI autorize. Os índios têm autonomia para isso. Eles não são mais crianças grandes, né, como dava a entender antigamente. Mas o Ministério Público ele ainda tem a responsabilidade de supervisionar, por exemplo, no caso de contratos comerciais internacionais, né? Vamos imaginar que uma empresa japonesa quer explorar algum produto da floresta e vão fazer um acordo com um grupo indígena. Se os indígenas não tiverem advogados entre eles, porque hoje em dia, gente, tem muito indígena advogado, né, que se formou, fez mestrado, doutorado, então os índios estão muito bem assessorados, mas algumas vezes pode faltar a eles alguma expertise, assim, né, jurídica, alguma coisa. Então nesse caso o Ministério Público ele supervisiona os contratos para garantir que os índios não estão sendo ludibriados de qualquer maneira, né? Mas os índios é que têm autonomia, eles que escolhem, eles que dão a última palavra. O Ministério Público só assessora eles, né? E aí uma terceira questão que surge também, gente, com a Constituição de 88, é a questão da garantia definitiva, né, das terras indígenas. Já existiam terras indígenas, gente, antes da Constituição de 88, obviamente. Por exemplo, aquela grande Xingu, né, aquela grande terra indígena que tem no Brasil Central, ela é de antes, inclusive, do período da ditadura militar, tá bom? Mas aí com a Constituição de 88 há uma garantia de que os índios vão poder ocupar a linguagem é a seguinte, gente, que é usar as terras tradicionalmente ocupadas e que são fundamentais para a sua reprodução cultural e material. E é importante prestar atenção nisso, gente, porque tem uma disputa que está acontecendo ainda no Supremo Tribunal Federal sobre se os índios têm direito a ocupar as terras tradicionalmente ocupadas, fundamentais para a sua reprodução social, ou se eles deveriam ocupar somente as terras originárias, ou seja, aquelas terras que eles estariam ocupando lá desde 1500. Essa segunda possibilidade é ruim para os indígenas. Por quê? Porque pelo próprio processo de colonização, os índios acabaram sendo expulsos de um lugar para o outro. Então, dificilmente você encontra grupos que estão ocupando ainda o mesmo território desde 1500. Aí seria muito cruel, né? Primeiro o Estado brasileiro expulsa os índios do território original e depois diz que eles não podem mais ter direito à terra porque eles não estão no território original, né? Por isso que a legislação, a Constituição, na verdade, usa essa expressão, né? Terras tradicionalmente ocupadas e fundamentais para sua reprodução cultural e material. Então, ainda está no Supremo essa discussão sobre que definição que vai prevalecer.
tá? Então, essas foram as principais mudanças que a Constituição de 88 trouxe, né? Acabar com a perspectiva da integração, então os índios podem continuar reproduzindo sua identidade, sua cultura, inclusive falar sua língua em instituições públicas, como escolas, etc. A tutela também é abandonada, né? A FUNAI não representa mais os indígenas, ela é um órgão de assessoramento, assim como o Ministério Público, mas os índios têm completa autonomia para se organizar politicamente, fazer acordos comerciais, assim por diante. E, em terceiro lugar, a garantia das terras, né, indígenas, como eu falei. E, ligado a essa questão das terras, também a importância de que qualquer exploração de minérios, por exemplo, que os minérios do subsolo pertencem à União, né? Qualquer exploração de minérios, etc., tem que ter autorização dos indígenas e ampla discussão com os indígenas através de audiências públicas, depois medidas de compensação ambiental e de mitigação também social e ambiental, caso essa exploração impeça eles, por exemplo, de desenvolver alguma atividade econômica e assim por diante. Então, os índios foram, com a Constituição de 88, os índios foram levados a uma condição de autonomia, de sujeitos, de cidadãos plenos, né, na sociedade brasileira. Uma das questões que ainda permanece nebulosa é a questão, por exemplo, da tutela em relação a crimes, né? Porque, como eu falei para vocês, os índios eles não são mais tutelados politicamente, eles não são mais tutelados economicamente, né? Eles podem desenvolver as atividades econômicas deles como acharem melhor, mas tem a questão da tutela jurídica, que é o seguinte: se tem grupos indígenas ainda, gente, não, desculpa, olha só, a legislação brasileira criminal, ela é da década de 40 e a Constituição é de 88. Então tem coisas da década de 40 que às vezes entram em conflito com a Constituição de 88. São os principais problemas jurídicos que o Brasil enfrenta hoje. Isso afeta a vida dos indígenas também. Porque lá naquela legislação lá da década de 40, existiam graus de integração do indígena, né? Então, por exemplo, o indígena que já falasse a língua portuguesa e cometesse um crime, ele seria julgado como qualquer cidadão brasileiro, né? Agora, indígenas, por exemplo, que não falam a língua brasileira, que estão em contato muito ocasional com a sociedade brasileira, vocês devem ter visto índios, por exemplo, na região da fronteira entre o Acre e o Peru, são umas fotos aéreas que os índios estão esticando arco e flecha, assim. Então, por exemplo, se um grupo indígena daquele mata garimpeiros, por exemplo, né? Eles são responsáveis pelo crime ou não são, né? A atitude do Estado brasileiro, gente, tem sido basicamente de que se os índios estão isolados e se o crime foi cometido lá dentro da terra deles, a Polícia Federal não vai perseguir os índios para prendê-los, tá entendendo? Que é diferente então daquela ideia de pacificação, né, que o Estado brasileiro ia tentando entrar em contato com os índios para pacificá-los. Hoje a perspectiva é diferente. Os índios estão lá na deles, relativamente isolados, né? Então deixa os índios lá em paz, né, digamos assim. Isso tem consequências jurídicas, né? E aí, no final das contas, gente, se tem um crime e envolve um indígena, isso vai para a justiça e o juiz vai decidir se aquele indígena pode ou não ser responsabilizado. O que o juiz vai fazer, geralmente? Vai contratar um antropólogo, mandar um antropólogo fazer um estudo para chegar à conclusão se aquele grupo lá entende ou não as regras da lei brasileira. Agora, o paradoxal é que no Brasil os juízes têm muito poder. Então o juiz ele pode inclusive pegar o relatório do antropólogo e se ele tiver uma opinião pessoal diferente do relatório, ele pode dispensar o relatório e decidir de acordo com a consciência dele, mesmo que ele não entenda nada de antropologia, etc. Mas esse é o poder que o juiz tem no Brasil. Tá bom? Então, em questões de crime, ainda prevalece essa ideia de avaliar o quanto que o índio está ou não integrado à sociedade brasileira. Uma ideia que vem lá desde muito antes da Constituição de 88. Tá bom? Mas o que é importante a gente reter agora, gente, é que os índios, então, pelo menos pela legislação da Constituição Federal, né, que é a principal legislação brasileira, ela é mais importante que todas, os índios eles têm autonomia, eles têm direito de continuar reproduzindo sua cultura, falar a sua língua, direitos sobre seus territórios e não são mais tutelados pela FUNAI, tá bom? Um abraço.